Quando Israel estava subjugado pelos inimigos, e subjugado principalmente pelas suas ações ruins, Israel andou longe do Senhor. Israel se distanciou do Senhor. Israel desobedeceu ao Senhor. Não seguia mais as leis de Deus. Então Deus foi levantando homens que foram anunciando mensagens de juízo a Israel, mas também mensagens de restauração, de esperança. Da mesma forma, quando nós olhamos para a história de Israel, nós precisamos comparar a história de Israel com a nossa própria história, com a história do povo de Deus nos dias atuais, nos dias em que nós vivemos. São muitas as vezes em que nós também andamos longe, são muitas as vezes em que nós também escolhemos fazer o que é errado, fazer o que era mal, o que é mal diante do Senhor. Mas Deus enviou homens como Amós. E eu peço a você que se levante, e se você tiver aí uma Bíblia, Amós capítulo 9, verso 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Lá atrás Deus prometeu restaurar a sua habitação no meio do povo, reerguer novamente o templo, para que os homens, aqueles filhos de Deus daquela época, tivessem novamente a sua comunhão restaurada com o Senhor. Nos dias atuais é a mesma coisa. Deus restaura a sua habitação conosco, e a gente pode ver isso todo sábado aqui. Quando você vem aqui nesse lugar, você está atendendo ao convite do Senhor para restaurar a comunicação, restaurar a comunhão, restaurar a habitação dele em você, para que você veja o manifestar da glória dele, para que haja unção, poder na sua vida. Deus está levantando homens e mulheres nos dias atuais para pregar o Evangelho, para contar ao mundo aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é. Deus está levantando você, e cada vez que você vem aqui, eu repito isso e gosto de falar isso com muita ênfase: você não vem aqui assistir culto, você vem porque Deus chama você aqui, e Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida. É por isso que você está aqui. E eu louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de nós entendermos o chamado de Deus para a nossa vida. Nós estamos aqui para isso. Que esse seja um culto onde mais uma vez essa certeza vibre no nosso coração. Nós vamos adorar ao Senhor, aquele que é único, aquele que é digno de toda glória, todo poder, todo louvor, aquele que nos resgatou para si mesmo, aquele que nos chama para uma vida de serviço. É Ele o merecedor do louvor que nós vamos oferecer nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
Em Jeremias 29, dos versículos 11 a 13, o Senhor diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Em janeiro desse ano, eu estava tendo uma conversa um pouco difícil entre mim, meu pai e meu irmão. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, então para mim os meus irmãos são assim, tudo na minha vida. E o meu irmão Vitor, ele estava falando que ele não acreditava no amor que Deus tinha por ele, assim, ele não sabia nem se Deus existia. E essa conversa foi difícil de ouvir, assim, o quanto ele ainda precisava entender esse amor de Deus. E depois de muitas e muitas e muitas orações, eu conto muito feliz aqui que sábado passado, dia 19 de agosto, o Vitor se batizou aqui nessa comunidade, num evento para jovens que ele ajudou a organizar. E é com muita alegria que a nossa família vive esse momento agora junto a ele. Meu desejo para essa comunidade é que mesmo aqueles que já se batizaram, que a gente possa todos os dias buscar a Deus de todo o nosso coração, que todos os dias nós nos lembremos desse amor infinito e gigantesco, que é maior que qualquer amor que a gente poderia experimentar. E eu convido a quem puder agora se ajoelhar comigo para a gente fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é o Senhor que tem o maior amor desse mundo. Que nós busquemos todos os dias de todo o nosso coração o seu amor, a sua luz, a sua paz, que só o Senhor pode nos dar, Senhor. O Senhor é como um pai e uma mãe que, ao dar algo para os seus filhos, dá o melhor que os filhos podem imaginar, os quer pedir. Obrigada porque o Senhor é um Senhor de respeito, o Senhor não nos invade sem que a gente permita que o Senhor entre em nosso coração. O Senhor tem toda a paciência do mundo para guardar aquele momento mais oportuno, o momento que realmente nós nos ajoelhemos e pedimos com todo o nosso coração a paz que o Senhor pode nos dar, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Vou falar para vocês sobre um princípio importante sobre dízimos e ofertas, né? Para que a gente tenha a oportunidade de honrar a Deus, é muito importante que a gente entenda o significado da oferta, do dízimo. Então, nessa passagem de Provérbios 3, 9 e 10, que vocês conhecem muito bem: honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho novo os teus lagares. Mas mais do que isso, é importante a gente entender que o nosso coração precisa estar feliz e alegre. Como diz na passagem de Coríntios 9, 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas pois Deus ama quem dá com alegria. Então, Deus se importa verdadeiramente, não com os dízimos e ofertas, porque Ele não precisa disso, nós é que precisamos, mas com o nosso coração. Então, nós precisamos nos prostrar diante de um único Deus, o Deus maior, Deus que realmente nos representa, né? Então, se você tem identidade com Ele, se você crê que você realmente entrega a sua vida a Ele e tudo vem através dEle, e você tem a oportunidade de honrar a Ele através dos dízimos e ofertas, esse é o momento que nós temos. Então os diáconos vão passar com as salvas para que vocês tenham aí a oportunidade de fazer, de ofertar,
por favor, coloquem no QR Code. Tem o QR Code também para você que está aí na internet, e você pode também fazer as suas doações. Existe o Pix também. E sempre coloquem, por favor, no e-mail se é dízimo ou oferta. Então teremos agora a oportunidade que, com alegria e um coração cheio de gratidão, possamos fazer esse momento, um momento de alegria. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Estou aqui, me respondi teu chamado pra servir. Usa-me, e eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu. Quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em Querido Jesus, gostaríamos de agradecer essa oportunidade
dos dízimos e ofertas, de honrar ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus, nosso Deus, que nos traz todas as bênçãos, Senhor Jesus. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor Jesus, para agradecer, porque o nosso coração é Teu, Senhor Jesus, porque a nossa identidade é com o Seu reino, Pai. É para isso que nós dizimamos e ofertamos, e esperamos que todos esses dízimos possam servir para a honra e glória do Senhor, para que mais pessoas conheçam a Ti, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A salvação é garantida na cruz do Calvário para todo aquele que crê, todo aquele que manifesta a crença, todo aquele que diz assim: eu aceito a graça de Jesus sobre a minha vida. Esse recebe a salvação em Cristo. Amém, igreja? Quando Jesus fez esse sacrifício, simplesmente os anjos no céu, que não poderiam fazer tal sacrifício, eles olharam para Jesus e ali eles tiveram certeza que estava o Cordeiro de Deus, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O único, aquele que foi morto e reviveu, aquele que completou o sacrifício, aquele que pagou diante de Deus a dívida do ser humano. Eu fico arrepiado ao pensar que a condenação eterna estava sobre nós, mas Cristo fez cair sobre Ele toda a condenação, todo o pecado, toda a malícia, tudo estava sobre Ele na cruz. E é por isso que quando Ele está no jardim ali, no Getsemane, o cálice era extremamente amargo, a separação de Deus. Ele se fez pecado por cada um de nós, separado de Deus. Mas Ele sofreu a cruz, Ele sofreu a pena, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida eterna, e vida em abundância. Ei, em nome de Jesus, nós adoramos um Deus que nos resgatou. Amém, igreja? Nós adoramos um Deus que derramou o seu sangue por cada um de nós. Então fique em pé, nós vamos aclamar ao Senhor, nós vamos adorar o nome do Senhor nessa manhã. E eu quero ver a sua boca aberta, louvando, adorando a Deus, cantando sobre Ele, sobre a sua salvação. Diga como Deus resgatou você nessa manhã. Deixe o seu coração participar disso. Não se acanhe nessa hora. Fale, cante, diga: é o Deus que nos salvou. Vamos aclamá-lo nessa manhã. Vamos adorá-lo com tudo que temos, com tudo que somos, com o nosso coração. Diga comigo assim: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis promessas terei em ti. Que o céu nos veja adorando nessa manhã. Um
experimente nessa manhã deixar o seu coração fluir na adoração. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha do Deus que salvou você, do Deus que resgatou você. Deixe o louvor fluir. Não entra no seu celular agora não, em nome de Jesus. Vou orar para Deus queimar teu celular. Glória a Deus. Esquece esse negócio aí. Deixa teu coração fluir na adoração. Deus vai falar com você nessa manhã. Amém, igreja? A palavra de Deus vai ser aberta aqui hoje. Ele vai falar. A Bíblia diz em Sofonias que Deus canta canções sobre nós. Eita glória! Deus canta canções sobre nós, de como nós o adoramos, de como nós o amamos. Nesse instante agora que você cantou, Deus está assistindo isso aqui. Amém, glória? Deus está assistindo você adorar, você cantar. E só Ele sabe o quão importante é a sua oferta. Só Ele sabe o quão verdadeiro é o seu coração. Só Ele sabe. Portanto, adore. Adore com fluência. Deixa Deus falar, deixa Deus agir nesse lugar. Glória a Deus. Primeiro você me amou. Beleza você viu em mim e disse que tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você é uma luz. Cantou sobre mim uma canção. Verdades que não vão mudar. Verdades que não vão mudar. Hey! Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Você viu coragem quando me engano chamou. Achou sincero com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. O amor de Jesus vai além. O amor de Jesus
vai além para resgatar você no mais escuro que você possa estar. O amor de Jesus está explícito aqui hoje, nessa manhã. O amor de Jesus está revelado aqui hoje, nessa manhã. A palavra de Deus vai ser aberta para revelar a você o amor dele, aquilo que ele faz, aquilo que ele é. Essa canção que vamos cantar agora, ela nos diz até onde Deus pode ir, até onde Deus vai, até onde Deus foi, para resgatar a gente como eu e você. Aquilo que ele é, aquilo que ele faz, está explícito nessa canção agora. Ele tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Diga, se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Aleluia. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ter bondade chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar.
salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nessa manhã o Teu Santo Espírito se achegou até nós, nos despertou do sono e nos fez o convite para estarmos aqui nesse santo e bom lugar. E como é bom sentirmos a Tua presença, como é bom recebermos o toque do Teu Santo Espírito, preparando o nosso coração para aquilo que ainda receberemos do Senhor, que é a Tua Palavra. E como é confortante cantarmos da nossa salvação, da salvação que temos no Teu Filho amado, Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê a certeza dessa salvação hoje e sempre. Que possamos ter a convicção, a certeza de que fomos alcançados pela Tua graça, que somos libertos pelo Teu amor e que somos salvos por Cristo Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia. Que bom que você está aqui. Eu confesso que hoje de manhã, quando eu olhei pela janela, vi o tempinho lá fora, eu pensei, olha, pode ser que muita gente hoje escolha nos assistir pelo YouTube, pela internet. Mas que bom ver você aqui. Você escolheu a boa parte, que é de estarmos juntos aqui. E existe um propósito para a gente se encontrar a cada sábado, porque um fortalece o outro, e na experiência, nessa troca de experiência, no abraço, no aperto de mão, no sorriso que a gente encontra no outro, a nossa fé aumenta, nosso coração se aquece e juntos nós vamos seguir e caminhar. Essa é a Nova Semente, uma comunidade, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com o propósito de a cada sábado nós termos um encontro, uma experiência real e transformadora com Deus. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série Metáforas. E nós temos visto algumas metáforas que a Bíblia nos apresenta, que a Bíblia nos propõe, e nós vimos metáforas propostas por Jesus, quando ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, e ele enfatiza a experiência do permanecer nele, como nós devemos ter a mesma essência dele, viver pelo mesmo propósito, sermos uma extensão da vida de Cristo. No sábado passado, nós vimos como Jesus nos chama, usando a metáfora do sal e da luz. Precisamos ser sal e luz. E nós refletimos um pouco a respeito de como nós podemos alcançar isso. Só se eu tiver uma nova natureza, só se realmente o Espírito fizer brotar em mim os seus frutos, para que ele, mudando a minha essência, ele possa mudar então os meus frutos, o meu comportamento, as minhas ações. E aí, a partir disso, eu posso influenciar e impactar todo mundo à minha volta. Hoje, nós vamos ver mais uma dessas metáforas. E essa metáfora também é apresentada por Cristo. E se você tem aí a sua Bíblia, eu quero que você a abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler os 5 primeiros versos. E aqui mais uma metáfora para a nossa vida, proposta por Cristo Jesus. E nós vamos refletir um pouco nessa metáfora que ele propõe, da maneira como nós podemos e devemos viver
E nós vamos refletir um pouco a respeito de alguns desses detalhes aqui. Achou aí Mateus capítulo 18 e ali diz o seguinte: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Essa era a preocupação do coração deles. Pela interpretação que eles faziam das Escrituras, eles imaginavam que Jesus viria para assumir o trono, para reinar, e eles estavam almejando, em certa medida, posições. Tem um outro diálogo da mãe de um deles pedindo para Jesus: olha, permita que um dos meus filhos se assente à sua direita e o outro à sua esquerda, quando o Senhor vier no seu reino. E aí Jesus vai responder para eles no verso 2, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E aí a metáfora que Jesus estabelece para a nossa vida é de vivermos mesmo adultos, mas como crianças. O que é que Jesus estava querendo dizer? Quais eram as características que Jesus estava querendo salientar aqui a respeito do que é ser como uma criança, de como nós devemos proceder e viver dessa maneira? E a criança, ela era um ser especial. Certa vez eu ouvi uma reflexão de uma amiga minha, Eunice, uma grande pregadora, e eu me lembro até hoje da ênfase daquele sermão, daquela mensagem dela, onde ela dizia que uma criança, ela surge no meio de uma família para tornar a todos pessoas melhores. E a criança, ela faz isso. Você tem uma criança em casa, você entende bem o que eu estou falando. Porque a criança, ela muda tudo. A criança tem umas sacadas, a criança fala algumas coisas que de fato impressionam a gente. A criança, que ser especial. E aí eu me lembro de uma história de uma mãe que chegou com seu filhinho para a festa de um amiguinho. Eles acabaram chegando um pouco cedo. Os garçons ali estavam organizando a mesa, os docinhos, e de repente está o filhinho com a sua mãe, e o garçom sai da cozinha com uma bandejona de brigadeiro para levar para a mesa e ornamentar a mesa dos doces. E aí quando ele olha a cara da criancinha, os olhinhos brilhando, olhando para aquela bandeja de brigadeiros, e aí o garçom percebe, e ele, de maneira sensível, né, e gentilmente, ele abaixa a bandeja assim e oferece o brigadeiro para a criança olha para a mãe consente, ele vai e pega um brigadeiro. E quando ele pega o brigadeiro, a mãe diz para ele: e agora, filho, como é que fala para o tio? Aí ele olhou para o tio e falou: tio, dá mais um. Essa é a criança. A sinceridade, a espontaneidade da criança. Um pai estava trabalhando em casa, época de pandemia, home office, e precisava de concentração no trabalho, mas o filho queria brincar com o pai. E o pai precisava de tempo, de concentração, estava mexendo com dados muito importantes, não podia errar, vacilar. Ele falou: e agora, o que eu faço? Não posso ir brincar com meu filho agora, mas também não queria deixá-lo sem atenção. E aí ele pensou numa coisa, ele falou: eu preciso dar alguma coisa para ele que ele gaste muito tempo para fazer. E aí ele folheou uma revista, e de repente ele viu numa página da revista um desenho ali do mapa mundi. Ele falou: meu filho não tem noção do mapa mundi, ele não tem noção de onde ficam os países, como é que ficam as coisas. O que o pai pensou? Eu vou picotar essa revista aqui, essa página, e vou dar para ele como um quebra-cabeça para ele montar aqui o mapa mundi inteiro. E com certeza eu vou ganhar algumas horas aí de sossego e de concentração aqui no meu trabalho. Ele deu os pedaços de papel ali para o filho foi para o seu cantinho. 5 minutos depois o menino voltou. Pai, terminei, está pronto. O pai: impossível. Vai estar tudo errado, vai estar tudo fora de lugar, não é possível que ele tenha terminado em 5 minutos. Aí o pai: mas eu vou precisar ver. Foi lá ver. Quando ele chegou e foi ver, estava certinho o mapa. Todos os países no seu devido lugar, os continentes formados, tudo certinho. O pai ficou impressionado. Pensou: eu tenho um gênio em casa. Falou: filho, como é que você conseguiu? Você nunca tinha visto um mapa na sua vida, como é que você conseguiu encaixar tudo no devido lugar, no lugar certinho, em tão pouco tempo? E aí o menino contou o segredo para o pai. Ele disse assim: papai, de fato eu nunca tinha visto o mapa como ele era. Mas quando o senhor estava cortando a página, eu percebi que no verso da página tinha a figura de um homem.
E o homem eu sabia como era. Então eu inverti os papéis, montei o homem, e aí a frase: e quando eu consertei o homem, eu consertei o mundo. Criança. Elas vêm para nos tornar pessoas melhores, elas vêm para nos ensinar. E eu fico lembrando quando eu pensava só em ser pai, as projeções que eu fazia, as coisas que eu imaginava que diziam respeito à paternidade. E quando eu me tornei pai, eu descobri que nada do que eu pensei chegou perto do que é ser pai de fato. Porque as minhas filhas, elas me permitiram ter uma compreensão muito maior e mais profunda a respeito de Deus, a respeito da minha relação com Ele. Esse é o impacto de ter uma criança. E aí Jesus vai dizer: você precisa se tornar como uma criança. E eu fico pensando, por que Jesus colocou essa metáfora? Porque mesmo como adulto eu preciso viver como uma criança. O que é que Jesus estava querendo salientar? E eu separei aqui pelo menos 3 pontos, sobre os quais eu gostaria de refletir com você a respeito do porquê nós deveríamos viver como uma criança. Assumirmos essa metáfora para a nossa vida, principalmente para a nossa experiência espiritual, para nós vivermos assim a nossa relação com Deus. E talvez o primeiro ponto que o próprio Jesus menciona aqui, no versículo 4, portanto, quem se faz humilde como essa criança, é porque Jesus estava querendo salientar a humildade da criança. E o que é ser humilde? Certa vez eu ouvi uma definição de humildade que foi a melhor definição que eu encontrei sobre isso, e eu adotei essa definição para a minha vida como o meu entendimento sobre o que é humildade. E essa definição dizia que humildade é reconhecer o que se é na medida certa, nem mais, nem menos. Porque tem gente que se diz humilde, mas tem aquela falsa modéstia, né? A pessoa elogia, não, que é isso? Ele dá uma depreciada, mas essa depreciada, na verdade, ela funciona pelo inverso, né? Uma pessoa que às vezes até busca o elogio através disso. E você também tem aqueles que pendem para o outro lado, que é o humildão. É alguém que se orgulha da sua humildade. Em que aspecto você se encontra aí? O que é ser humilde? É reconhecer o que se é na medida certa. Paulo vai falar sobre isso no livro de Romanos. Se você tem aí a sua Bíblia, abra lá. Romanos capítulo 12. Paulo vai falar a respeito dessa vida de humildade, desse estilo de vida, dessa percepção de si. E em Romanos capítulo 12, versículo 3, ele vai dizer: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Não pense sobre você para além do que você deve. Mas também não pense menos a respeito de você mesmo. Cada um deve ter um conceito equilibrado a respeito de si. Isso é ser humilde. É reconhecer o que se é na medida certa, nem mais nem menos. Mas isso também requer você reconhecer quando você faz algo bem feito, quando você é bom em alguma coisa. Não há problema em se fazer isso. Quando alguém te diz, olha, parabéns, você fez um bom trabalho, não há problema em você entender que fez um bom trabalho e aceitar isso. É verdade, eu fiz um bom trabalho. E eu estou satisfeito com esse trabalho que eu fiz. Isso é ser humilde. Agora, humilde também é reconhecer quando você não tem competência ou capacidade para realizar alguma atividade. E não há problema em se fazer isso, de fato. Eu tenho algumas limitações. E não há problema em você as reconhecer. Mas na verdade, se for para ver algum desequilíbrio nessa questão, na percepção, a respeito da consciência de quem você é e de quem o outro é, Paulo também dá um conselho sobre isso, mas está lá em Filipenses capítulo 2. E em Filipenses capítulo 2, versículo 3, nós lemos o seguinte:
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Se for para você ter algum desequilíbrio na percepção a respeito de quem você é e na percepção de quem o outro é, que esse desequilíbrio seja para ver o outro como alguém superior. Porque aí você vai colocar o interesse do outro na frente dos seus. E você lembra do que nós temos falado aqui de maneira recorrente? Nós fomos criados em função do outro. Fomos criados para olharmos para o outro, para entendermos uns aos outros. Se for para ver algum desequilíbrio, que você olhe para o outro como sendo alguém superior. Algo fora disso não faz parte da natureza da criança. A criança ela tem muita dificuldade de reconhecer ou de assumir uma coisa que ela não é. Por isso Jesus estava falando para nós termos a humildade como uma criança. Reconheça exatamente o que você é. Porque quando você se exalta, você sai do propósito de Deus e você se coloca num lugar que não te pertence. E é por isso que muitas pessoas adoecem emocionalmente também, porque para serem aceitas, elas acabam fazendo coisas, acabam fazendo concessões a respeito dos seus princípios e dos seus valores, para ter a aceitação de um grupo, de uma comunidade, de algumas pessoas. E você operar fora daquilo que te é normal e de que te é natural, adoece. Porque você vai criar uma divergência a respeito da sua identidade e da sua integridade, porque você é o que você é. E quando você age de maneira distinta disso ou diferente disso, você passa a não ter integridade e é difícil viver uma vida que não seja íntegra, que não corresponda àquilo que você é por essência. E eu não sei se você já se colocou numa posição que não era sua, mas isso fica evidente se em algum momento você já falou para alguém, você não sabe com quem você está falando. Por que a gente fala isso? Porque nós queremos nos colocar numa posição, numa condição, e nós geralmente mencionamos isso para inferiorizarmos as outras pessoas. Verdade é que a gente quer muitas vezes parecer o que a gente não é, para que nós sejamos aceitos, para que nós sejamos validados, valorizados. E há algum tempo eu li a história de um tenente, na verdade um camarada que tinha recém sido promovido a tenente, assumido essa patente, e ele estava lá ainda organizando a sua nova sala dentro do quartel. E aí de repente ele viu que estava chegando um soldado para falar com ele, e ele pensou, bom, preciso impressionar de alguma maneira, preciso mostrar que agora sou alguém importante, agora eu sou o tenente. E ele passou a mão no telefone e fingiu estar falando com o coronel. E quando o soldado ia entrando na sala, ele, sim, coronel, pode contar comigo, eu vou dar todo o apoio para o senhor, viu? Até breve. E quando ele desligou, ele perguntou, pois não, soldado, o que você veio fazer? E o soldado disse, eu vim consertar o telefone que está quebrado, que não está funcionando. Às vezes a gente quer parecer alguma coisa para ser aceito, para ser validado. Para a criança isso não faz sentido. Para a criança faz sentido reconhecer o que se é. E logo cedo a gente teve uma experiência que nos marcou muito. Até hoje a gente lembra e dá risada a respeito desse acontecimento. A Rebeca devia ter aproximadamente uns 3 aninhos. E nós estávamos chegando em casa, no prédio onde nós morávamos na ocasião. Estacionamos o carro ali na garagem do prédio e aconteceu de um outro casal morador ali do prédio chegar junto com a gente. E nós nos encontramos na porta do elevador. E a Rebeca, pequenininha, toda aquela meiguice dela, né? Era difícil ter alguém que não interagisse com a Rebeca, que não puxasse papo. Mas já era tarde da noite, a gente tinha passado um sábado muito intenso na igreja. A Rebeca estava cansada e o humor da Rebeca já tinha ido embora fazia tempo. E ela emburrada ali do nosso lado, na porta do elevador, e quando a gente foi entrando, a esposa daquele casal, a mulher daquele casal foi puxar papo. E ela olhou assim e disse, nossa, mas que princesa. Normal, né? A gente fala isso para uma criança, que princesa. E a Rebeca, mal-humorada, ela fechou o braço e falou assim, eu não sou princesa, eu sou Rebeca. E a gente, calma, filha. Tá tudo certo. A criança tem muita dificuldade de reconhecer aquilo que ela não é. Porque ela é o que ela é.
Mas a gente cresce e fica querendo parecer uma coisa que a gente não é, para agradar a gente que a gente não gosta. Para quê? E aí Jesus vem chamar a gente e fala assim: olha, seria bom que você mantivesse essa conduta e essa humildade, como a humildade de uma criança. Segundo aspecto que talvez Jesus esteja querendo destacar aqui da experiência de uma criança é a dependência. A criança, ela depende. Atos capítulo 17, versículo 18 vai dizer: porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E esse verso vai nos deixar evidente de que nós realmente precisamos desesperadamente de Deus, porque sem Ele nós não somos nada, nós nem existiríamos, não fosse a sua vontade, não fosse o seu querer, não fosse o seu poder nos mantendo, nos sustendo. Dependemos dEle. Ele é a origem de todas as coisas, Ele é o fim de todas as coisas. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus mesmo afirmou para nós: porque sem mim nada podeis fazer. Para tudo, nós precisamos dEle, nós dependemos dEle. A criança, ela depende dos seus pais para a sua subsistência. Se a criança, quando bebê, quando ainda na primeira fase, ela não tiver um apoio do pai, um suporte dos pais, ela morre. Porque se não tiver alguém que lhe dê o alimento, que lhe dê abrigo, que lhe dê cuidado, que lhe dê carinho e afeto, ela vai sofrer e pode com isso até mesmo perder a sua vida. E a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo tantas coisas, e às vezes eu comento com a Camila em casa, que ter feito teologia é muito bom, maravilhoso. Curso teológico é um curso, é uma faculdade que eu recomendo a todo mundo fazer, porque é extraordinário. Você vai estudar a Bíblia inteira, você vai se aprofundar, você vai conhecer ferramentas que vão te ajudar na sua devoção pessoal. Ela é maravilhoso. Você vai encontrar muitas respostas, e se você não encontrar no seminário as respostas, você vai ter ali uma porção de caminhos para que você encontre respostas a perguntas que você sempre teve, que você sempre fez. É maravilhoso. Mas existe um lado da teologia que, ao meu ver, é muito ruim também. Porque por conhecer tantas coisas, você acaba racionalizando muitas vezes até mesmo a fé. E às vezes eu sinto falta de ter uma fé mais infantil. Ah, pastor, mas isso é meio um contrassenso, né? Porque a nossa fé tem que ser madura, tem que ser uma fé consciente. Não é no aspecto do conhecimento que eu estou falando. É no aspecto da minha resposta frente àquilo que a gente passa a conhecer. A minha resposta, muitas vezes, eu entendo que ela poderia e deveria, seria melhor que ela fosse uma resposta mais infantil. Infantil em que sentido? A criança, ela não precisa entender todas as coisas. Se o pai e a mãe falou, tá bom, é isso mesmo. Eu confio, a criança confia. Por quê? Porque o pai disse. A criança espera, porque ela confia na provisão dos seus pais. E aí eu fico pensando, será que eu confio na provisão de Deus dessa maneira, como uma criança confia? Será que eu coloco a minha vida nas mãos de Deus como uma criança coloca a vida nas mãos dos pais? É como aquela criança que o pai diz: filho, pula, e o filho nem pensa se está alto, se está distante. É bom você estar perto e com condições de pegar, porque a criança vai pular mesmo, porque ela confia na palavra que o pai está dizendo. E eu fico pensando se eu tenho tido essa resposta, uma resposta como a de criança na minha relação com Deus, na minha dependência de Deus. Eu fico imaginando a experiência do povo no deserto, como Deus os chamou para terem uma dependência como a de uma criança. Porque o povo estava no deserto, as provisões que eles tinham levado do Egito acabaram, e o povo precisava comer. E o povo vai rogar, e Deus vai orientar a Moisés, e Moisés vai dizer para o povo que Deus vai mandar pão do céu. Deus dá lá as instruções de que aquela porção serviria para aquele dia.
Se durante a semana alguém guardasse para o dia seguinte, essa porção guardada para o dia seguinte apodreceria, ela se perderia. Você precisaria sair a cada manhã e pegar ali a sua porção diária. Fiquei pensando, por que Deus fez isso? Deus tinha uma lição de dependência para ensinar para aquele povo. Porque a gente pensando na cabeça humana limitada, Deus podia ter sido muito mais prático. Domingão cai a porção da semana, garante o seu, você se resolve, segunda que vem ou domingo que vem tem de novo. Não era mais fácil assim? Já dá tudo de uma vez aqui, Senhor, e está tranquilo, a semana está garantida, eu fico tranquilo também. Mas por quê? Deus poderia fazer isso, sim ou não? Podia. Por que não fez? Porque Deus queria ensinar para o povo a lição da dependência. Eu não sei se você parou já para refletir sobre isso e se colocou na condição do povo. Do povo não ter provisão, o povo não ter o que comer no deserto, Deus vai falar que vai descer pão do céu. Fica imaginando a expectativa do primeiro dia em que isso ia acontecer. O comentário antes de ir dormir, gente, você vai acordar amanhã? Sério, você acha que é verdade isso aí? Você acha que vai acontecer mesmo, cair pão do céu? Eu vou acordar cedo. Ou para ver o pão cair, ou para ver como é que vai ficar a cara do Moisés se não acontecer, né? Mas eu vou estar lá. A expectativa que passou na mente e no coração daquelas pessoas e de repente, na manhã seguinte, todo mundo acordado, fora da sua tenda para ver o que ia acontecer e começa a cair pão do céu. Que coisa extraordinária. O povo vai se fartar, pegaram uma porção para aquele dia e eu fico imaginando que eles se empanturraram de maná. Mas o que me chama a atenção é pensar em como foi o segundo dia. Porque o primeiro dia, se não aconteceu, não muda nada. A gente já estava nessa condição mesmo. Moisés viajou. Mas caiu no primeiro dia, e eu fico imaginando o segundo. Porque no segundo, agora a expectativa vai acontecer de novo. Porque é algo tão extraordinário. E a gente não vê todo dia coisas extraordinárias acontecendo. Será que o pão vai estar lá de novo? E aí eles saem no segundo dia. E o que acontece no segundo dia? Cai de novo. E no terceiro dia, cai de novo. E aí na sexta-feira a orientação na sexta é o único dia que você deve pegar uma porção dobrada, porque no sábado não vai cair. E aí se você pegar na sexta e guardar para o sábado, esse da sexta para o sábado não vai apodrecer. Só que eu imagino que alguns que não queriam acordar cedo no segundo dia, no primeiro dia guardaram. E aí apodreceu no outro dia. E aí porque não saíram, dormiram até mais tarde, não tinha provisão para o segundo dia. E agora será que no terceiro vai ter? Porque eu já não comi ontem. Estou com fome. É você passar a depender de Deus e acreditar na provisão dele. Como uma criança. As minhas crianças, elas não ficam preocupadas se vai ter almoço e jantar. Na cabeça delas vai ter. Só que aí a gente cresce e a gente vai duvidando da provisão de Deus, daquilo que Deus já prometeu que vai ter. Que ele já disse lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o que são estas coisas? Porque não são todas as coisas. Se alguém aplica que é todas as coisas, que Deus vai atender os seus desejos, aí explicar errado para você. São todas estas coisas. Quais são estas coisas? Se você ler desde o começo da perícope, ali no verso 21, Jesus vai dizer, não andeis ansiosos quanto ao que é vez de comer, beber e vestir. Deus já falou, filho, vai ter. A provisão do que você necessita, ela vai acontecer. Você confia nisso como uma criança? Ou você ainda se exaspera, você ainda se preocupa com isso? É nesse aspecto porque a gente fica conjecturando e tentando dar 1001 explicações quando a gente conhece. Quando na verdade talvez uma fé mais ingênua, mais infantil.
talvez fosse o melhor caminho para a gente ver Deus se manifestando. É como aquela história de uma comunidade rural que dependia de chuva para não perderem as suas plantações, e eles marcam então num sábado à tarde para se reunirem e orarem a Deus pedindo chuva para que eles não perdessem a sua plantação. No horário combinado, o povo começa a sair de casa, o povo começa a ir para reunir, mas só uma garotinha levou o guarda-chuva. Essa é a fé de uma criança. É a fé que realmente põe fé. É a fé que realmente acredita que tudo vai acontecer porque Ele disse. A criança, ela tem condições de descansar, de se entregar, e ela confia porque o pai e a mãe disseram. Nós precisamos confiar mais só pelo fato de o Senhor nos ter dito. E o último aspecto, pelo qual Jesus talvez tenha dito, olha, vocês precisam se converter e se tornar como essa criança, é por conta da sua pureza, da sua inocência e da sua sinceridade. Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai fazer um convite para nós, para dizer que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso que ocupe o seu pensamento. E o pensamento da criança, ele é puro. A criança, ela não tem a dimensão do mal. E a dimensão do mal não é só a dimensão da maldade em si, que eu quero dizer. Ela pode fazer as coisas por não saber, mas ela não tem a compreensão, muitas vezes, a dimensão. E a criança não tem a dimensão do mal no sentido de que na cabecinha da criança não existe lugar para a possibilidade de alguma coisa ruim em sua experiência. Por que eu digo isso? Eu não sei se é a experiência de vocês, mas quando as minhas meninas começaram a andar, a gente colocava elas em cima do sofá e elas iam andando assim, como se não houvesse amanhã. E o sofá poderia terminar a qualquer momento e ela não tinha dimensão de que quando o sofá terminasse, acabasse. Não tinha mais o que a sustentaria andando. E ela cairia e se machucaria. A criança não tem essa dimensão do mal. O mal não faz parte da experiência da criança. E talvez o convite de Jesus seja para a gente ansiar tanto viver nessa realidade que é a realidade do céu. Onde nós não vamos ter a dimensão daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Mateus capítulo 21 vai dizer para nós que é da boca da criança que sai o perfeito louvor. Por quê? Porque a criança, ela é pura. A criança, ela é sincera. E faz um tempo, talvez você já tenha visto esse vídeo. Fizeram um experimento social para propor para a sociedade olhar para as pessoas e para as situações da vida com os olhos de uma criança. E eu quero mostrar esse vídeo para você, porque esse vídeo exemplifica bem o olhar de uma criança e como ao longo do tempo a gente vai crescendo, vamos entrando na vida adulta e nós vamos perdendo essa pureza, essa inocência e essa sinceridade no olhar.
impacta muito essa última frase, né? Vamos olhar para a diferença com os olhos de uma criança. É por isso que Jesus vai dizer: se você não se converter como uma criança, se você não viver por essa metáfora, você não vai entrar no reino dos céus. E é impressionante como a vida vai passando e ela vai moldando a gente. A gente vai se enchendo de preconceitos. A gente vai se distanciando das pessoas. Nós começamos a julgá-las, a excluí-las, a rotulá-las, quando nós precisávamos ter o olhar de uma criança que não tem preconceitos, que vê todo mundo como igual. Para a criança não importa a profissão do pai, não importa quanto dinheiro o pai tem na conta. Eu estou usando a figura paterna porque diz respeito à minha experiência, mas para a mãe, para o tio, para a avó, não importa para a criança. Quando você chegar em casa, a criança vai estar lá de braços abertos para te receber, porque para ela é isso que importa. Porque a criança, ela vai olhar para isso de uma maneira diferente, a maneira como nós somos ensinados por essa vida a vermos as coisas. Por isso nós precisamos aprender com elas. Por isso nós precisamos nos converter para vivermos como uma criança, a reconhecermos quem nós somos na medida certa, nem mais, nem menos. E se formos ter alguma descompensação nisso, que possamos olhar para o outro como alguém superior. Precisamos depender de Deus como uma criança depende dos seus pais, do seu tutor. Descansar na sua providência, descansar na sua proteção, descansar como uma criança que vive com o entendimento de que tem alguém que vai cuidar dela. E que principalmente o nosso olhar, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que eles possam ser puros como o pensamento, o sentimento de uma criança. Eu poderia falar de tantas outras coisas. A maneira como a criança perdoa, como rapidamente ela se reconcilia. É por isso que Jesus vai dizer: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Que Deus transforme o nosso coração. Que Deus renove a nossa mente para que possamos assim conhecer qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. E assim nós possamos olhar para as pessoas com esse olhar puro, sincero. Nós vamos cantar agora a mesma música que cantamos ao final da mensagem da semana passada, porque é tudo por Ele, é tudo para Ele, e que nós possamos ter o nosso coração convertido como o de uma criança, por Ele, para Ele, para que na nossa vida nós possamos refletir a vida dEle, para que na nossa vida nós possamos ser instrumentos dEle. E eu convido você a abrir o seu coração em louvor nesse momento e declarar isso para Jesus. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias
galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do cão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à ação, e nossa voz com som de glória irá romper a escuridão diante dele. Nos rendemos, é tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele. A ele a glória, para sempre. É tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Querido Deus,
diante do Senhor nós nos rendemos, porque queremos viver para Ti. Queremos viver pelas metáforas que o Senhor nos tem proposto através da Sua palavra. E hoje aprendemos que devemos viver mesmo adultos, mas como crianças, humildes, dependentes, puros. Purifica o nosso coração, ó Deus. Renova a nossa mente, para que possamos conhecer qual é a Sua santa, boa e perfeita vontade. Para que assim nós possamos impactar o mundo à nossa volta, para que assim nós possamos olhar para as pessoas como o Senhor olha para cada um de nós, para que possamos ser o olhar de Cristo, o abraço de Cristo, o ombro de Cristo. Usa-nos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Usa-nos como agentes do céu, para levarmos luz para as pessoas que estão correndo de um lado para o outro, procurando encontrar um sentido para a vida. Abençoa essa comunidade, ó Deus. Abençoa cada família aqui representada. E que de fato o Senhor comece hoje uma transformação na nossa mente e no nosso coração. E que essa transformação só termine quando o Senhor nos transformar por completo, quando Cristo Jesus voltar. Fica conosco, ó Deus, e nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a nova semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que você tenha um ótimo restante de dia na presença e na companhia de Jesus.